Olá, graça e paz, povo de Deus, um ótimo dia, uma ótima segunda-feira para a glória de Deus, amém? Amados, vamos então lá no livro de João 14, capítulo 14, João 14, versículos 16 e 17, tem uma palavra de Deus hoje para as nossas vidas, amém? Então, o livro de João, né? O apóstolo João, discípulo João. Então, João 14, 16 e 17, separa aí, que é o que é a palavra que nós vamos falar hoje, amém? Enquanto isso, nós vamos louvar a Deus. Nasce mais um dia, na terra tinha gigantes. Disse Deus, a maldade do homem era grande, mas tinha um homem que era abençoado. Esse homem se chamava Noé, tinha muita fé. Noé, a arca de Noé. Noé, a arca de Noé. Deus tinha um propósito com Noé. Deus tinha uma aliança com Noé. Construir uma arca e levar os animais puros e impuros. E Noé cumpriu sua missão e com muita fé. Noé, a arca de Noé. Noé, a arca de Noé. Glória a Deus, aleluia, arca de Noé. Amados, estamos hoje na campanha de oração, jejum, buscando nos encher do Espírito Santo de Deus, buscando o batismo no Espírito Santo, buscando dons espirituais, amém? Amém. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe neste dia, pedir a Deus que nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal. Pai amado, Pai querido, consagramos esta live a Ti, Senhor, para Te adorar, bendizer e exaltar o Teu nome santo, declarar que Tu és poderoso, que Tu és o único Deus vivo e poderoso, o nosso Deus, o Deus que faz todas as coisas e que tudo coopera para o nosso bem. Pai amado, Pai querido, guarda, livra, protege de todo perigo, de todo laço, de toda armadilha, de tudo aquilo que não vem da Tua parte, em nome de Jesus Cristo, venha cair por terra, que nós possamos estar Te buscando, Te adorando, reverenciando, exaltando o Teu nome santo e poderoso todos os momentos da nossa vida, Pai. Que o nosso testemunho, o nosso viver seja para glorificar o Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, no primeiro dia de campanha, nós estávamos falando, né, sobre o presente, né, que é o Espírito Santo em nossas vidas, que nós devemos pedir, né, buscar o Espírito Santo, que Deus dá o Espírito Santo àqueles que buscam, que pedem, né, e no segundo dia nós falamos, né, que o poder do Espírito Santo ele pode nos ajudar a sermos livres de doenças, de enfermidades, livres do pecado, né? Então, o Espírito Santo de Deus, né? Falei sobre a inconformidade da mulher do fluxo de sangue, que aqueles que são inconformados, né, podem buscar o Espírito Santo, podem ativar
o mover do Espírito Santo na sua vida por meio da oração, por meio do jejum, por meio da santidade, né? Buscarmos vencer. O importante é nós vencermos o pecado. Amém? E no terceiro dia nós falamos, né, que nós receberemos poder, o poder que há no Espírito Santo, poder para nós fazermos a obra de Deus, poder para nós vencermos as nossas guerras, as nossas questões, sejam elas pessoais, profissionais, ministerial, espiritual. Então, o poder do Espírito Santo. E hoje, lá em João 14, 16, 17, Jesus, né, estava numa conversa com os discípulos e ele prometeu o Espírito Santo. Então, vamos ler lá João 14, 16 e 17, que diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Amém. Essa palavra, ela é forte, né? Porque Jesus estava prometendo para os discípulos antes de ir para o Pai, dizendo que ele pediria ao Pai. Então, Jesus pediu a Deus, né, que nos desse outro consolador, outro conselheiro, né? Jesus era o conselheiro dos discípulos, estava ali ensinando, aconselhando, mas como ele ia para o Pai, ele prometeu dar um outro conselheiro para vocês, para nós não ficarmos sozinhos na caminhada. E ele disse, ele é o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade, meus amados, o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque João 14,6 vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o Espírito Santo nos remete à pessoa de Jesus Cristo e Jesus Cristo nos remete à pessoa do Espírito Santo, né? Testificando a existência um do outro. Então, meus amados, o Espírito Santo, ele vive em nós. Nós somos a morada, o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não está na igreja, o Espírito Santo não está na tua casa, o Espírito Santo ele está com você. Mas algumas pessoas questionam, eu não sinto nada, eu não sinto a presença de Deus. Já conversei com pessoas que me relataram que não sentem a presença de Deus. Mas eu tento aconselhar e digo, ora mais, faz um jejum, busca mais. E algumas pessoas, às vezes a gente até tenta orar com elas, aconselhar ela a buscar mais, né, a ativação do Espírito Santo na vida dela. Mas algumas pessoas estão, parece que numa dormência espiritual, que elas não conseguem acordar para a realidade de que o Espírito Santo reside dentro de nós, que ele habita em nós, né? E muitas vezes elas não conseguem mudar a realidade delas. Qual é a realidade? A realidade de que ela foi para a igreja, aceitou Jesus, em algum momento talvez ela tenha sentido a presença, ela sentiu, né? Logo no começo da caminhada dela, mas ela esfriou na fé. Ela faz isso como algo automático, né? Como eu acordar de manhã, tomar meu café, fazer minhas coisas, automático. E a vida com o Espírito Santo, a vida com Deus, ela não é automática. Nós precisamos habitualmente orar, ler a palavra, fazermos nossos jejuns, né? Temos o nosso tempo com Deus. Temos o nosso tempo para buscar saber quem é o Espírito Santo na nossa vida. Sentirmos a presença dele. Muitas pessoas se enchem, mas elas cansam dessa busca, elas cansam de ficar buscando, né, a santidade principalmente, porque quem quer ser cheio do Espírito Santo precisa vencer o pecado. E porque Jesus disse que o mundo não pode receber, porque o mundo, quem está no mundo, está distante de Jesus, não conhece a verdade, não conhece a palavra de Deus, não quer viver em santidade, não quer obedecer aos mandamentos. Jesus disse no verso 15, se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos. Então, quem não conhece Jesus, não ama Jesus, não pode, né,
obedecer a mandamentos que não conhece. Então, amamos Jesus e obedecemos a sua palavra, obedecemos os seus mandamentos. Isso nos torna cheios. A nossa busca, a nossa vida de oração, a nossa vida de prática da palavra de Deus, conhecimento e prática da palavra de Deus, a oração, o jejum, a intensidade do nosso desejo e da nossa vontade de conhecer mais o Espírito Santo, de nos apropriarmos dos dons, de nos apropriarmos dessa ajuda que Ele tem para nos dar diariamente, para sempre e até nós irmos para o Pai, nós teremos a ajuda do conselheiro, nós teremos a ajuda do Espírito da verdade. Então, Ele me ajuda como pessoa, como serva de Deus, como profissional, Ele vai me ajudar em todas as áreas da minha vida. Mas eu preciso me encher do Espírito Santo. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Buscando as coisas do alto. Eu fui criado à imagem e semelhança de um Deus que é santo, então buscando a santidade, eu preciso vencer o pecado, eu preciso vencer a minha carne. A minha carne gosta das coisas deste mundo, né? A minha carne quer as diversões, as coisas rápidas, tudo que é da carne me conecta ao pecado. E nós precisamos vencer o pecado. Para nós vencermos as doenças, para nós vencermos depressão, ansiedade, seja o que for, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Então, amados, o que Jesus está dizendo? Eu darei outro conselheiro para estar com você para sempre. O Espírito Santo será o nosso companheiro para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Vemos cristãos dentro da igreja frios, que muitas vezes falam que não conseguem fluir na obra de Deus. Por quê? Porque em algum momento o Espírito Santo se manifestou, mas ela se conectou com pessoas, ela pecou, não se arrependeu, não confessou, não se voltou para Deus. Acontece? Acontece. Por quê? Porque Deus é santo e nós precisamos andar em santidade. Então, você quer que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, te dê dons, te dê revelações, Ele ministre a palavra a você, te ajude como servo de Deus, ajude a você a direcionar as coisas na sua vida. Ele é o nosso conselheiro, Ele é o Espírito da verdade, Ele está sempre pronto a nos ajudar em todos os momentos. Em todos os momentos, mas nós precisamos estar conectados a Ele, estarmos ouvindo, estarmos em oração, estarmos nos santificando, estarmos buscando viver na verdade que é a palavra de Deus. Amém, amados? Amém. Então, o mundo não pode receber, porque não conhece a Jesus, porque não ama a sua palavra, porque não está conectado à fonte de vida que é Jesus Cristo. E nós precisamos então orar, precisamos nos santificar, precisamos abandonar o pecado. Não tem outra coisa diferente. O magnífico nessa palavra, o que é extraordinário, é que Jesus disse: Ele estará em vós para sempre, estará com vocês para todo o sempre. E Deus diz que dará um outro conselheiro. Então o Espírito Santo nos aconselha, nos direciona, nos alinha à vontade de Deus, a estarmos no centro da vontade de Deus, aonde todas as coisas acontecem e são perfeitas em nossa vida, porque a vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus, que diz a palavra, que é boa, perfeita e agradável. Mas a nossa busca, o nosso esforço tem que ser diário. Não podemos esfriar, não podemos deixar de buscar, não podemos deixar de orar, não podemos... Porque tudo que o inimigo quer é um crente frio, um crente fraco, um crente que não ora. Porque quem não ora não vence, quem não ora não rompe, quem não jejua, quem não busca, né?
acaba por ficar enrolado ao pecado, né? Então, viver cheio do Espírito Santo, pessoa se enche hoje, mas amanhã ela se esvazia. Amanhã ela peca, amanhã ela não ora, amanhã ela não jejua, ela não busca. Amém? Então é uma busca contínua, intensa, sempre buscando mais, né? A palavra diz que o Espírito Santo tem dons, tem vários, diversos dons, diversos presentes de Deus para a nossa vida. Porque nós vemos alguns rompendo, né? Usando seus dons, abençoando outras pessoas, curando, libertando, entregando palavras de conhecimento, entregando a tudo aquilo que Deus entrega, né? Tendo revelações, profecias. Então o Espírito Santo tem esse presente para nós, mas nós precisamos entender que Ele está em nós. Portanto, se você não sente a presença do Espírito Santo de Deus, comece a buscar, comece a orar, comece a jejuar, comece a clamar, clame alto, o Espírito Santo se manifesta na minha vida. Vem com o teu poder, vem com o teu manifestar, e eu creio que quando você pedir perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas e dar liberdade a Ele para que Ele trabalhe em você, para que Ele mude, para que Ele te alinhe à vontade e à palavra de Deus, o Espírito Santo vai começar a trabalhar, o Espírito Santo vai se manifestar com glória e poder. Amém, amados? Então, não esqueçam, Ele vive com você. É o que diz a palavra de Deus, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Então o Espírito Santo habita em nós, que nós possamos usufruir dessa bênção, desse presente de Deus que está habitando em nós. Ele não está longe, Ele está em nós, Ele está dentro de você. Então busque conhecê-lo, fale com Ele, clame por Ele e Ele vai estar se manifestando na sua vida. Amém, amados? Amém. Então recebe essa palavra, porque nós não somos nada sem o Espírito Santo, nós não somos nada sem Jesus. Amém? Ele nos ajuda em todo o tempo na nossa vida. Vamos declarar o Salmo 91, que diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Vamos orar então, amados? Vamos agradecer a Deus por esse presente maravilhoso. Você que já tem o Espírito Santo na sua vida, seja cheio, cada vez mais cheio, se encha, que o Espírito Santo nos fortaleça, né? Nos enche de vontade, de sede, de fome, de buscar mais da presença dele. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por nos enviar o conselheiro, o consolador, o ajudador, para ele estar conosco para sempre. É isso que diz a tua palavra, que ele está conosco para sempre. Obrigada, meu Deus. Pai, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Se fizemos algo que não te agradou, se saímos do centro da tua vontade, se pecamos contra ti, contra a tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, que nós possamos, meu Deus, nos entregar mais,
nos entregar mais a Jesus, a conhecermos a tua verdade. Nos ajuda os teus filhos e filhas, Pai, a deixar a carne de lado, a deixar os desejos carnais, mundanos, tudo aquilo que não provém de Deus de lado, colocando o Espírito Santo no comando da nossa vida, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a nós sermos mais espirituais, a orarmos mais, a buscarmos mais, jejuarmos, buscarmos ler, entender a tua palavra, buscarmos o Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos, meu Deus, entender que pertencemos à pátria espiritual, que pertencemos a Deus. Ajuda-nos a caminhar neste mundo, Pai, neste mundo que é corrupto, sem nos corrompermos, sem nos entregarmos ao pecado, à competição, aquilo que é mal, meu Deus, que nós possamos te buscar, te conhecer, Espírito Santo, viver na tua presença, que isto seja sendo ativado hoje nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, enche os teus filhos e filhas da tua presença, que haja renovo, que haja batismo no Espírito Santo, batismo com fogo, que eles possam sentir o fogo do Espírito Santo no corpo deles. Pai, enche novamente, aviva o teu povo, abatiza com fogo, aviva a tua igreja, recebe, seja cheio do Espírito Santo, receba os dons do Espírito Santo em nome de Jesus, seja avivado, restaurado, vença as doenças, vença a depressão, ajuda renovo do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, para orar pelos enfermos e eles serem curados, para entregar uma palavra de profecia, de conhecimento, em nome de Jesus Cristo, Pai. Derrama da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, porque nós queremos fazer os milagres, as maravilhas que foram feitas no passado, Pai. Receba a força, receba poder, receba o dom da profecia, receba o dom de discernimentos, receba o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, receba batismo, receba o dom da revelação, receba o dom da fé, o dom de operação de milagres, receba os dons do Espírito Santo, recebe a unção de Deus para prosperar na terra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Receba a presença de Deus, sinta a presença, sinta o fogo da presença queimando em você, em nome de Jesus Cristo. Ativa os dons, ativa tudo que está adormecido, ativa. Espírito Santo de Deus, manifesta agora. Espírito Santo de Deus, manifesta agora, queimando todo o mal, queimando toda a doença, toda a depressão, queimando todo o mal em nome de Jesus, perdoando os pecados, em nome de Jesus Cristo. Receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba a vida do Espírito Santo de Deus, receba renovo, receba batismo, batiza com fogo, em nome de Jesus Cristo. Fale em línguas, diga glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, daquele que não nos deu por perdido, daquele que resgata, em nome de Jesus Cristo, Pai. Cura, liberta, salva e enche do teu Espírito Santo, que eles possam estar cheios, empoderados no poder do Espírito Santo. Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, receba a vida, né? O Espírito Santo de Deus é vida, é imprescindível para nós, para a nossa vida espiritual, para todas as áreas da nossa vida, amém? Amém. O Espírito Santo de Deus te abençoe, que Deus te proteja, te guarde, né? Nós voltamos amanhã, fica na paz do Senhor Jesus.